Olá a todas e a todas, bem-vindo ao podcast do Professor Edu. Quem fala aqui com vocês é o Professor Eduardo de Almeida e vamos hoje, nesse nosso episódio número 1, falar um pouquinho sobre o Beagle, navio em que Darwin circundou esse planeta e trouxe para nós um livro que ficou marcado principalmente para a biologia, que é a evolução das espécies. Mas vamos lá, vamos começar por algumas questões básicas, assim, até para trazer conhecimento. O pessoal às vezes fica perguntando que idade tinha Darwin quando embarcou no Beagle. Bom, pessoal, Darwin só tinha apenas 22 anos quando ele embarcou nessa viagem do navio Beagle. E posteriormente, claro, chegou em Galápagos, em que ele fez grandes análises ali em questões evolutivas. Outra pergunta que o pessoal faz muito é o que significa a sigla HMS do Beagle. Bom, o que significa Hero, His Majesty's Ship, isso é um navio de Sua Majestade, o Beagle, navio inglês. E de onde partiu o Beagle? Bom, o navio Beagle partiu do porto da cidade inglesa de Plymouth. E uma pergunta, o pessoal fala, ele saiu e qual é o tempo dessa viagem do navio Beagle, percorreu o mundo? Bom, pessoal, o navio ele saiu em 27 de 12 de 1831 e retornou à Inglaterra em 2 de outubro de 1836. Então tem quase 5 anos de viagem aí em que Darwin percorreu os oceanos, passou pelo Atlântico, Pacífico, percorreu tanto a América do Sul, a Oceania, a África, trazendo essas grandes informações no aspecto da biologia. Bom, quem era o comandante do navio que levou Charles Darwin? Bom, era Robert Fitzroy. Fitzroy tem bons trabalhos sobre meteorologia, Então é até interessante, além do capitão dessa famosa viagem do Beagle com Charles Darwin, ele é um grande meteorólogo, foi um grande meteorólogo. E, bom, às vezes a pessoa pergunta, e quantas viagens o Beagle realizou? Bom, pessoal, essa viagem famosa do Darwin aí é a segunda, que foi entre ali 1831 e 1836. O Beagle já teve uma primeira viagem em 1825, e teve uma terceira viagem lá no período de 1837, posteriormente, depois dessa viagem do Darwin, até 1839, depois o navio foi vendido e mais uns anos ele foi desmantelado, Isso foi o fim do HMS Beagle. Galápagos, o que são Galápagos? Que a gente fala muito quando fala em Charles Darwin. A palavra Galápagos, pessoal, vem do espanhol e significa tartaruga. O nome oficial desse arquipélago é Arquipélago de Colomb e compreende um conjunto de 13 ilhas vulcânicas, localizada a 1000 km da costa do Equador, e fica ao oeste ali, da costa oeste do Pacífico. Bom, pessoal, falando agora sobre a evolução das espécies, claro, tem outros livros do Darwin, até o mesmo livro que ele conta toda essa viagem no Beagle, mas em 1872 a gente tem a última e sexta edição que foi revisada pelo próprio Charles Darwin, mas o livro mesmo, a origem das espécies, para ser elaborado e concluído de uma forma geral, demorou 20 anos, Foi em 24 de novembro de 1859 que Darwin publicou a primeira edição, até que o livro tinha um outro título, um título mais amplo, Seria a origem das espécies por meio da seleção natural. E depois ficou somente a origem das espécies. E o que defende a teoria de Darwin? O pessoal pergunta, mas o que a teoria de Darwin defende? Em alguns vídeos no canal, que eu explico o que é uma teoria. Primeiramente eu falo muito o que é uma hipótese, o que é uma lei, o que é uma teoria, a diferença entre um e o outro. Mas o que defende a teoria de Darwin, é que os organismos vivos evoluem através de um processo que ele chamou de
seleção natural. Então a gente vai conhecendo um pouquinho mais do que é o trabalho do Darwin. E outra pergunta: Darwin esteve aqui no Brasil. Quantas vezes o Darwin passou pelas terras brasileiras? Bom, quando o navio partiu da Inglaterra, a primeira terra brasileira que ele chegou foi na nossa ilha de Fernando de Noronha. Isso aconteceu lá em fevereiro de 1832. Na sequência, em fevereiro mesmo, ele seguiu e chegou no Brasil, aqui no nosso continente, em Salvador, em fevereiro de 1832 também. Posteriormente, ele desceu até o Rio de Janeiro. Isso aconteceu em abril de 1832. E quando o navio retornou para a Inglaterra, lá ele deu uma nova passada aqui pelo Brasil. Passou em Salvador em agosto de 1836 e também no mês de agosto passou em Pernambuco. Então, algumas informações sobre um pouquinho da viagem do Darwin, só para a gente ficar conhecendo melhor toda essa grande aventura e essa contribuição de Charles Darwin para a biologia. Então tá, pessoal, esse é o nosso episódio número 1. Teremos outros episódios. Contribuições, vocês têm um e-mail, vocês podem enviar para professor.edu.almeida@gmail.com e anotamos a sua sugestão e criamos nosso próximo podcast. Fique de olho, sempre com algum assunto que venha contribuir para ampliar nossos horizontes do conhecimento. Um grande abraço e até um próximo momento, pessoal.